Por que será que nós usamos ervas na Umbanda? Hoje o vídeo de hoje vai ser gravado mais nesse sentido. Semana passada a gente viu, acho que retrasado na verdade, porque nós utilizávamos velas na Umbanda, discutindo um pouquinho sobre a manipulação das velas, como que a gente pode fazer isso, e hoje a gente vai focar nas ervas, também é um outro elemento muito utilizado nas gírias, pelos umbandistas, na Umbanda de forma geral. Vamos lá então. Antes de mais nada, gostaria de só relembrar que isso aqui é um vídeo muito rápido, tá, gente? A ideia é que seja só uma apresentação ao tema, nada muito profundo, até porque a gente está aqui na distância, não tem tanto tempo, o Instagram também não permite que tenha tanto tempo. Então, assim, caso vocês queiram se aprofundar no assunto, aí é legal que a gente faça enfim, vocês procurem um curso ou algo assim. E no terreiro que a gente faz parte aqui, tem um workshop destinado só ao estudo ali das ervas, né? Que chama Vivência com Ervas, que é bem legal. Depois a gente pode comentar um pouquinho. Bom, vamos lá então. Por que será que a gente utiliza as ervas na Umbanda? A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, assim como nas velas, quando a gente estava conversando sobre o fator das velas nas últimas semanas aí, as ervas, elas carregam a essência vegetal, uma essência dentro delas que se manifesta ali principalmente no lado espiritual e que ajuda tudo ali no que ela está sendo aplicada. Assim como as ervas tinham o que a gente falava de essência, assim como as velas tinham que a gente falava de essência ígnea, que era do fogo, as ervas vai ter algo super interessante aqui, que é a questão da essência vegetal que a gente vai utilizar nos trabalhos e na sua manipulação. É por isso que os guias vão manipular isso, porque isso vai ajudar nós e o que eles direcionarem, seja o ambiente, seja nós, de diversas formas. Por exemplo, é importante pontuar também que nós podemos manipular mentalmente essa essência vegetal, igual a gente fazia lá com as ervas, né? Então, lembrem que a gente viu que para a gente poder ativar uma vela e manipulá-la mentalmente, a gente tinha que fazer isso com dedicação, né? Com respeito, com bom senso, utilizar a nossa mente para poder manipular aquela essência que a gente está manipulando, no caso eram as velas, aqui são as ervas, e a gente vai pedindo isso, direcionando, colocando intenção. Lembrem que esse é um fator muito importante que a gente viu nas velas. E vejam só, como um conhecimento ele vai ajudando a gente a entender todos os outros. A ideia é que, conforme a gente for gravando os vídeos, vai ficando cada vez mais fácil de entender o que está acontecendo ali por trás das giras, ou enfim, entender um pouco mais sobre a nossa religião. Nessa manipulação aqui consciente, né, dessa essência vegetal, a gente pode direcionar isso para diversos fatores, diversos objetivos, como, por exemplo, esses aqui. Então, nós podemos fazer banhos de ervas, que é super comum dentro da Umbanda. Todos os umbandistas aí fazem isso antes dos trabalhos para poder alinhar os chakras, se harmonizar, purificar o mental, o ori, a cabeça, enfim, purificar tudo, dar uma alinhada para que os guias possam utilizar o aparelho mediúnico ali de forma um pouco mais apropriada para que os trabalhos transcorram ali de uma forma efetiva, uma forma boa, uma forma leve, né? Então, esses banhos de ervas, eles também não são restritos somente ao médium que vai participar de um trabalho, mas todo mundo pode fazer isso. E isso é importante, a gente vai começando a ver aqui, que nem eu comentei, todo mundo pode acender uma velinha com fé e pedir por proteção, ajuda. Aqui é a mesma coisa, todo mundo pode manipular essas ervas. Isso é até interessante e bom para nós, gente, porque a gente vai manipulando isso para poder ajudar a gente na nossa vida. Às vezes está muito pesado, muito carregado. Faz um banho com erva ali, que a gente vai ver depois ali um pouquinho mais para baixo, qual erva que você usa, que vai dar uma aninhada, vai dar uma harmonizada. Eu aposto que nos atendimentos que todo mundo já deve ter passado aí com os dias de Umbanda, eles já pediram para vocês fazerem banhos de rosa branca, boldo, alecrim, manjericão, enfim. Pode pedir arruda, pode ter vários outros banhos aí. É por isso, porque isso vai fazer um equilíbrio do seu corpo espiritual, seu corpo material, dos seus chakras, enfim, dar uma purificada, uma alinhada muito boa. Você também pode direcionar isso para harmonização e equilíbrio dos chakras, né? Então, por meio dos banhos ou por meio de benzimento, que a gente vai falar ali embaixo. Você pode fazer defumação, isso aqui também é uma ritualística muito importante da Umbanda. Todo mundo que já viu uma gira aí deve ter presenciado essa etapa, né? Quando você queima ali a erva, você está manipulando tanto a essência vegetal quanto a essência ígnea, né? Por meio do fogo ali. E você vai espalhando no ar essa essência vegetal, purificando o ambiente, purificando as pessoas, né? Que estão ali antes da gira para poder tomar o passe. Quando você está num ambiente assim, em uma gira de Umbanda que tem a defumação, você até percebe que o ambiente dá uma leveza, estava pesado, estava carregado. Essa defumação, ela dá uma purificação muito boa. E a gente já vai começando a ter umas dicas do porquê nós utilizamos as ervas no contexto da Umbanda.
Você pode fazer também bate-folha e benzimento, né? Que eles são bem parecidos, mas bate-folha você pega um chumaço de erva, vai passando uma pessoa ali para poder energizar, purificar, descarregar e vai pedindo, vai comandando. O benzimento também tem essa parte, mas é um pouco mais leve que o bate-folha. E você também pode direcionar essas ervas, essa essência vegetal, para purificação de pessoas, né? Ambiente, pessoas, enfim. O que é muito importante a gente ter em mente aqui, gente? Vejam que a mente aqui aparece novamente como fator-chave. Como que a gente manipula a essência vegetal? Mentalmente, a gente tem que ter consciência disso, que a nossa cabeça, a nossa mente é algo super poderoso, algo super importante na nossa vida. Assim como a gente vai utilizar manipular as velas por meio da mente, da fé, do bom senso, do amor, a gente vai fazer isso com as ervas também. Isso tem uma força muito grande e pode ser exercitado por diversas pessoas. Beleza, vamos aprofundar um pouquinho mais então, como é que a gente vai usar cada erva, como que a gente escolhe isso, qual erva a gente deve usar, qual erva a gente não pode usar para tal, enfim, determinação, como é que a gente vai saber disso? Antes de chegar nesse assunto, a gente tem que comentar de uma pessoa, de um sacerdote umbandista que foi assim extremamente importante para entender esse assunto das ervas, que foi o pai Adriano Camargo, que desencarnou ano passado, né? Ele era conhecido como o herveiro e ele sabia muito sobre as ervas, gente, sabia assim muito mesmo. O cara manjava demais. Tinha cursos na casa lá onde ele exercia, ensinando sobre ervas. Ele foi responsável por ensinar muitas pessoas sobre esse assunto em que relação às ervas, como manipular, como utilizar, como entender qual erva pode para tal função, qual erva não pode, né? Ou enfim, como que você pode direcionar isso melhor. Ele escreveu diversos livros, ele é uma referência na Umbanda sobre esse assunto. Então, assim, se você quer aprender mais, recomendo muito que você jogue no Google um livro do pai Adriano Camargo, porque você vai ter todo o conteúdo ali, assim, super explicado, de muita confiança, de muita sabedoria, e isso foi muito importante. Ele foi um dos responsáveis também, gente, por abrir a cortina desse mistério, né? Antigamente a Umbanda era muito fechada, os conhecimentos ali eram muito fechados, poucas pessoas tinham conhecimento, uns não queriam passar, queriam manter fechado. Depois da década de 90, muita coisa vem mudando. Tem livros sendo publicados aí com fundamento, com doutrinas, tem pessoas fazendo cursos, tem pessoas falando um pouquinho mais. E o pai Adriano Camargo foi um dos responsáveis por descortinar essa complicação sobre o mistério da utilização das ervas, sobre essa essência vegetal. Ele foi o cara que trouxe assim, falando, gente, quando você for fazer um banho de erva, você pode jogar a erva na cabeça, porque às vezes é aqui que está o problema, você precisa colocar um pouco das ervas aqui em cima no seu ourinho, na sua coroa, para poder dar uma alinhada, uma purificada, limpar o seu mental, limpar o seu ori. Ele veio trazendo muito conhecimento sobre isso. Claro que você tem que entender um pouquinho das ervas que você está manipulando para poder utilizar certinho, né? Que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora. E óbvio que não vai ser o suficiente, que é necessário que vocês leiam o livro dele, façam um curso por aí. É só para a gente ter uma noção básica aqui. Então, o que o pai Adriano Camargo dizia, a teoria dele sobre as ervas de forma principal, bem resumida aqui? Ele dizia assim: nós vamos ter dois grandes grupos de ervas: as ervas quentes e as ervas mornas ou ervas frias. Vamos começar aqui pelas ervas quentes, tá? As ervas quentes, segundo essa explicação aqui que o pai Adriano Camargo trouxe de forma brilhante, não sei exatamente se foi ele que trouxe mesmo, mas é muito conhecido por conta dos livros dele, né? Ela vai estar relacionada com a purificação de pessoas, purificação dos ambientes, quebra de demandas, etc. As ervas quentes, gente, é para quando a coisa está pegada ali, quando o negócio está sério. Você está sentindo pesado, está querendo fazer aquele descarrego para dar aquela limpada, purificar a energia, o ambiente está pesado, você vai utilizar ervas quentes. Quais são essas ervas quentes? Por exemplo, espada de São Jorge é uma erva quente, arruda, peregum roxo, aroeira, aí você vai ter folha de manga, você vai ter diversas ervas aí que você pode usar que estão dentro dessa categoria de ervas quentes. Aqui eu trouxe só algumas, só para a gente poder fazer esse estudo mais inicial. Mas a ideia é, erva quente ele dividia nesse sentido, para quando a coisa está pegada mesmo. Posso fazer banho de erva quente? Posso lavar aqui a coroa? Pode, você pode fazer isso. Claro que você tem que saber qual erva quente você está manipulando ali, para poder fazer um banho desse. E o ideal, o conhecimento que o pai Adriano Camargo trouxe é, depois que você fez um banho de arruda, por exemplo, que é uma erva quente, que ela dá uma purificada forte, dá uma mexida bem assim na hora das pessoas, você faça um banho de ervas mornas para poder reequilibrar, reenergizar, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então veja quanto conhecimento ele trouxe e foi o responsável por trazer, justamente por ter estudado muito isso. E aí a gente chega aqui nas ervas mornas, ou ervas frias, que segundo ele, são ervas mais destinadas à energização, estabilização, calma, equilíbrio, sustentação, para você poder, quando você está um pouco ali
sem energia, sabe? Tá querendo dar um ânimo, você fazer um banho ali para poder dar uma equilibrada. Esse vai ser o objetivo das ervas mornas. Ou quando você tá até bem mesmo, mas quer fazer um banho para você continuar nessa energia, se conectar com sua espiritualidade, isso faz parte desse mistério aqui das ervas mornas. Ela vai trazer mais um aspecto de equilíbrio para a nossa vida, ao passo que as ervas quentes vai trazer ali a purificação, né? Essa distinção é muito importante. Por exemplo aí de ervas mornas, a gente tem o boldo, né, ou o tapete de Oxalá, que é uma erva muito conhecida, muito utilizada, também muito fácil de você utilizar. O alecrim também é outra erva, rosa branca, alfazema, manjericão. Você pode ter assim diversas ervas na utilização também dentro dessas ervas mornas. Você vai ter várias. No livro dele, você tem lá explicadinho, né, várias ervas, a classificação delas, se é quente, se é morna ou se é fria, como é que você pode utilizar, qual que é a melhor forma, né, como que você utiliza ervas secas para defumação e ervas frescas para o banho, ou ervas secas também para o banho, como é que você ativa cada uma delas, isso é muito importante. Lembrem que a mente vai ser um processo ali chave, principal. Aqui eu não vou ensinar a fazer banho propriamente, porque isso você pode perguntar aí nas casas de umbanda, que os guias vão ensinando, né? Nos terreiros, você pode fazer um curso sobre isso também para poder aprender, ou ler o livro do Pai Adriano Camargo também, que ajuda bastante. Mas a mente é um papel fundamental. Ao passo que a vela, a gente é colocado em intenção, pedindo, orando, fazendo nossos pedidos de forma consciente. Essa manipulação das ervas é o mesmo processo, basicamente. Você vai colocar ali intenção, força, oração, mentalizar, pedir. Se você vai fazer um banho de rosa branca para trazer equilíbrio, você vai pedindo para que isso traga o equilíbrio emocional, para que você possa dar uma acalmada, o sentimento está muito confuso, está triste, não interessa, aí vai ser particular de cada um, mas você tem que ir pedindo, mentalizando, porque é importante esse processo. E aí chega uma pergunta também que a gente pode fazer, né? Como que os orixás estão relacionados com essas ervas? Ora, se ele dividiu ali em ervas quentes e ervas mornas, principalmente, beleza, mas e aí? Por que tem uma erva de Ogum? Ela é quente, ela é morna, como é que a gente vai utilizar ela? O que tem erva de Oxalá, erva de Xangô, enfim. Como que a gente vai entender isso? A resposta para isso está nos últimos vídeos que nós temos estudado sobre os fatores dos orixás. Tanto é que foi um assunto ali que a gente tratou na questão das velas também. Então a gente tem que lembrar que cada orixá ali vai ter um conjunto de fatores que vai meio que nos direcionar a qual ação ele pratica nas nossas vidas, né? Qual a função dele, quais são as atribuições dele de forma assim mínima, né? Vamos lembrar disso. Então, por exemplo aqui, e isso vai estar relacionado às ervas deles, né? Então, vamos pegar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Aqui eu coloquei São Jorge, né? Faltou a espada. A espada de São Jorge é uma erva de Ogum. O que isso significa? Que essa erva de Ogum, ela está saturada ali com a energia de Ogum, que é o fator de Ogum. Quais eram os fatores de Ogum que a gente viu? O principal deles, o fator ordenador, é o fator que traz ordem. O Ogum traz essa ordem, esse ordenamento, caráter, disciplina. Então, se você quer utilizar uma erva quente para trazer ordem para sua vida, vamos supor que está muito ruim aí, está precisando dar uma organização dos pensamentos, trazer um pouquinho de direção, você pode utilizar dentre as inúmeras ervas quentes que tem, você vai pensar, então, como é que eu vou fazer isso? O fator ordenador é o fator de Ogum. Então, eu vou pegar uma erva de Ogum, mas eu quero uma erva quente. Qual erva quente é de Ogum? Espada de São Jorge, por exemplo. Aí você pode utilizar ela para acender uma velhinha e colocar ela do lado. Enfim, aí você pode ter várias utilizações, né? Tem gente que faz banho, tem gente que faz oferenda, enfim, vai ter diversas coisas que você pode fazer. Ah, mas eu estou precisando agora de uma erva morna, mas o intuito vai ser pedir prosperidade, expansão. Quem que trabalhava isso? Não era nosso pai Oxóssi? Então você pode pegar, por exemplo, uma erva de Oxóssi, pode ser samambaia, pode ser, enfim, diversos outros que você for pesquisando, for estudando, que vai estar carregado, saturado com os fatores daqueles orixás. Ah, mas eu estou precisando agora de uma erva morna também, mas que vai trazer um pouco de equilíbrio, de calma, de união familiar. Como que eu posso trabalhar isso? Qual o fator que estava relacionado? Lembra que o fator de Oxalá era o fator congregador, trazia a união, trazia a estabilidade ali para a família, né? Trazia calma, paz. Então você vai atrás de uma ervinha de Oxalá. Você pode pegar, por exemplo, o boldo, que vai estar relacionado. E aí você vai fazendo diversas analogias, né, gente? Vai fazendo diversos estudos aí. Qual erva será que eu uso? Qual orixá que eu posso trabalhar? Enfim, isso você vai descobrindo por meio do estudo.
não é verdade? Por meio do estudo. Lembrem que a ideia aqui é a gente se tornar um pouquinho mais consciente sobre esses processos. A gente ir aprendendo um pouquinho mais para poder fazer as coisas com bom senso, né? Fazer as coisas com fé, com segurança, enfim, isso é muito importante. E aí, para fechar, aqui eu coloco uma fotinha aqui do workshop que a gente desenvolve lá no terreiro, dessa vivência com ervas. Então a gente coloca aqui várias ervas, deixa eu pegar o ponteiro aqui. Ó, tem várias ervas aqui colocadas, papelzinho com o nome delas, né? Fica muito legal, gente. Esse vídeo aqui tá de forma remota, né? Como é que a gente vai falar de erva se a gente não tá pegando ali, não tá manuseando, sentindo ali a força dela, o cheiro, os aromas? Isso é muito importante e ajuda muito no aprendizado. Não tem nossa casa, é somente que faz isso, tem diversas outras, então você pode ir atrás aí, achar um lugar sério que faça isso e aprender, porque vai ser extremamente importante para sua caminhada. Meu, você chegou cansado do trabalho, tá ruim, tá zoado, fez um banho de erva, parece que você dá uma purificada muito boa ali, você vira outra pessoa, isso é muito importante. Gostaria de pontuar também que tô divulgando esse curso aqui que a gente faz, mas a gente não ganha dinheiro com isso, tá? Então não é para enriquecimento nosso. Todo o dinheiro que é destinado ao curso, ele é recolhido pela casa, para poder ajudar nos trabalhos da casa, né? Levantar dinheiro para poder comprar velas, para poder fazer os trabalhos, que está ultimamente caro, né? Para poder doar para assistência, enfim, manutenção da casa no geral ali da Gira. Beleza? Recomendo muito. Eu vou avisando aqui quando tiver inscrições abertas, quando que for ter aí. Se eu souber de algum outro lugar que também está fazendo, eu vou divulgando aqui também, que eu conheço. Então, além da casa do Pedro no Camargo, que eu sei que eles têm curso lá de erva, eu sei que não está funcionando agora, né? Mas compensa vocês entrarem no Instagram aí, pesquisar, porque é muito importante. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, a gente vai conversando e mão na massa aí, porque isso é importante também. Deixa um jardinzinho na sua casa, que isso muda a energia totalmente do ambiente. Começa a tentar fazer banho para poder dar uma equilibrada. Pesquisa, estuda antes, pelo amor de Deus, não vai fazer nenhuma besteira, vai fazer banho 7 dias ali de erva quente, vai chegar no final da semana, vai estar que nem um fantasma, morto. Vai estar sugado de energia. Não que isso faz mal, é porque a erva quente dá uma purificada forte mesmo. Então você tem que ir balanceando, tem que ir com calma, parcimônia, equilíbrio. Como é que você sabe disso? Estudando. O segredo da vida aí, estudo. Beleza, gente? Agradeço quem assistiu até o final. Muito obrigado, boa semana para vocês.